Aleluia. Quero vocês cantando comigo. A nossa história mudada em Cristo. Sou muito mais que vencedor. Vivo das promessas do Senhor, conhecendo Sua palavra. A minha história foi mudada. Hoje eu sei em Jesus Cristo quem eu sou. Mas se uma história qualquer, mais que um sonho irreal, sou fruto de vida conquistado na cruz, expressando o amor de Jesus. Quando pelo vale eu caminhar, sempre no Espírito eu quero estar, sem saber pra onde vou, mas na certeza de chegar, pois pensei, o meu Senhor me levará. Mais que uma história qualquer, mais que um sonho irreal, sou fruto de vida conquistado na cruz, expressando o amor de Jesus. E foi Tua palavra, Jesus, mensagem que liberta. Sou novo pela cruz, eu sei, revelação que se traduz. Mais que uma história qualquer, mais que um sonho irreal, sou fruto de vida conquistado na cruz, expressão do amor de Jesus. Mais que uma história qualquer, mais que um sonho irreal, sou fruto de vida conquistado na cruz, expressão do amor de Jesus, expressão do amor de Jesus. Preste bem atenção nessa letra, porque Deus está falando com você. Lutar, tentam me afastar de ti. Lutar, penso não vou conseguir, mas existe
boa tarde, graça e paz do Senhor Jesus Cristo a você, meu querido amigo, meu querido irmão, irmã, que está acompanhando este programa conosco agora. Estamos iniciando a nossa conversa teológica, falando diretamente da Capela Irma Estevanato, que fica na Igreja Brasil para Cristo, no Mandaqui, a Avenida Ultramarino 616. Nossa igreja é dirigida pelo pastor Joel Estevanato e sua esposa Leonor. Queremos convidá-lo desde já para participar das nossas programações semanais, principalmente os cultos da família, aos domingos, 10 horas da manhã e 19 horas, e às quintas-feiras, às 20 horas. O tema que a igreja vai abordar até o final deste ano é valores, valores da vida cristã, valores do evangelho, valores da moral e da ética cristã. Então, se você quer receber uma palavra que o edifique, que edifique a sua família na área de valores, você pode, é o nosso convidado e pode comparecer à nossa igreja, eu repito, Ultramarino 616, no Lausanne Paulista, ou pode acompanhar também a nossa programação, se está muito distante, pelo Mandaqui Online. Nós estamos na nossa conversa teológica tratando do tema escatologia hoje. E, em especial, agora, nesse programa, nós vamos para um desafio um pouquinho mais complicado, mas pedimos o socorro do Espírito Santo para que possamos participar de todas as análises que têm sido feitas a respeito desses temas. E nós também, a partir de hoje, vamos analisar agora diretamente nas Escrituras, vamos colocar a mão na massa e analisar diretamente nas Escrituras, interpretar, analisar alguns trechos que se referem, entendemos nós, aos fatos dos últimos tempos. Para isso nós vamos orar, pedir ao Espírito Santo que nos ajude, que nos oriente e que elimine, anule a parte humana e traga apenas aquilo que está na sua palavra. Vamos orar ao Senhor. Deus querido, nós agradecemos muitíssimo pelo dom da nossa vida, pela saúde, pelo trabalho, pela família, pelo ministério, mas acima de tudo, Senhor, pela vida eterna que nos é garantida pela fé no Teu Filho Jesus Cristo, o qual morreu em nosso lugar, pagou o preço dos nossos pecados e ao qual nos entregamos para um processo de santificação, sem a qual ninguém poderá comparecer à Tua presença, Senhor. Por isso agora nos abençoa, para que essa ministração glorifique a Ti, glorifique Teu Filho Jesus Cristo, e seja uma ministração completamente entregue nas mãos do Teu Espírito Santo, nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Então, nós estamos com a palavra do Senhor nas mãos, com essa riqueza espiritual que o Senhor preparou para nós, palavra que foi completada num período de mais ou menos 1.600 anos. Estima-se que o primeiro livro das Escrituras tenha sido escrito por Moisés, teria sido o livro de Jó, enquanto Moisés peregrinava como pastor na terra de Midian. E esse livro seria antecessor do Pentateuco, da Torá, dos livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Isso teria sido escrito por volta do ano 1600, talvez 1500, alguma coisa entre este ano e 1300 a.C. E o último livro foi escrito pelo apóstolo João, e tem-se entendido que ele escreveu esse último livro pelo ano 95, muito próximo do ano 100. Então, desde 1500 a.C. até 100 depois de Cristo, por volta de 1600 anos, mais de 40 autores inspirados divinamente pelo Espírito Santo de Deus prepararam esse farto material que nós temos nas mãos
E este fardo material é, de fato, bastante rico em todas as áreas que sejam orientadas por teologia. Também na área moral, na área ética, na área vivencial, a palavra de Deus é muito rica. E como ela também é rica em escatologia, nós vamos procurar fazer uma análise. Não será uma análise profunda, como se pode fazer, porque um só verso das Escrituras, numa análise profunda, ocupa 2, 3 programas desses, 2, 3 horas de conversação, e nós não conseguiremos fazê-lo. Mas podemos fazer uma análise de orientação, para que você que está iniciando em escatologia, ou você que gosta de vez em quando trabalhar nesse assunto, tenha o oferecimento de uma análise, de uma base, de um posicionamento ortodoxo. E a partir daí você pode desenvolver mais, ouvir outros programas, assistir, ler na própria Escritura e crescer em conhecimento dessa matéria tão empolgante que é escatologia. Para hoje, nós separamos e já marcamos aqui nas Escrituras algumas passagens. Eu quero ir e analisar Mateus no capítulo 24, começar uma análise de Mateus capítulo 24, mas já devo avisar que Mateus 24, se um versículo só nos levaria a uns 3 programas desses de análise, Mateus capítulo 24 é um capítulo bem longo, é um capítulo que tem 51 versículos, é dividido em vários tópicos. Jesus divide o sermão chamado Sermão das Oliveiras em pelo menos 4 tópicos e não é possível fazer uma análise profunda. Mas a análise inicial que eu quero fazer é a respeito da era que nós vivemos. É muito comum pregadores, pastores, invocarem títulos, temas, nome para determinadas eras, determinadas épocas. A nossa época já recebeu alguns nomes. O século passado e este século já receberam por parte de algumas ciências um nome, A psicanálise já nomeou a nossa era, a nossa época, como época da depressão. Poderíamos dizer, também psiquiatria, por exemplo, talvez pudéssemos chamar, eu não sou psiquiatra, mas como é dentro dessa área, nós talvez pudéssemos chamar essa época de época do grande egocentrismo, do grande egoísmo, em que as pessoas são eu e mais nada além de mim. E dentro da visão bíblica, eu diria que esta época é, na minha humilde opinião, a época da grande guerra do engano contra a verdade. Eu penso que depois de ter analisado, de ter orado, de ter conversado com o Espírito Santo, depois de ter visto nas Escrituras, eu cheguei à conclusão que a maior guerra do nosso século, século XXI, e que já vem desde o século XX, é a guerra entre a verdade e a mentira ou o engano. Por que eu digo engano? Porque a verdade não luta apenas contra a mentira, ela luta contra a meia-verdade, luta contra a quase-verdade, que são formas que se convencionou chamar aquilo que não é verdade e, portanto, deveria simplesmente ser classificado como mentira. Mas nós classificamos como engano. Meia-verdade é engano. E eu não vou dizer engano no sentido de equívoco, mas engano no sentido de desejo mesmo de desencaminhar, de obstruir a luz da verdade. E ministrando ontem, lá na Igreja O Brasil para Cristo, em Carapicuíba, do pastor Silvio, e lá havia muitos jovens
participando do culto, estivemos lá ministrando. E até falei para eles, olha, vou dar um pitaquinho aqui do que nós vamos falar amanhã na nossa conversa escatológica. E falei com eles, não sei se o pastor Silvio ou alguém está assistindo, mas se estiver, vai se lembrar de que nós mencionamos o capítulo 24 de Mateus como parte do que falaríamos hoje. Então, dentro de Mateus 24, com tanto por abordar, eu quero abordar apenas, por agora, o porquê eu, pastor Eduardo, é um posicionamento meu, não tomo isso como verdade, nem quero impor isso como verdade, mas eu chamo este século de o século da grande guerra entre a verdade e o engano. E eu coloco as palavras de Jesus para embasar aquilo que está acontecendo no nosso século, segundo nós temos entendido, e muitos pastores, até de renome, têm se posicionado desta maneira. Então vamos lá para Mateus capítulo 24, nós vamos ver o verso 4, o que é que Jesus está dizendo. Acaba de ser feita uma pergunta pelos discípulos que é, Senhor, quando se darão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus, em vez de começar a abordagem por algum aspecto factual, algum fenômeno, ele começa a abordagem pela grande guerra. E ele diz lá no verso 4, nós lemos assim, está escrito assim. E Jesus, respondendo, disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, a primeira colocação de Jesus. Perto da época do fim, o problema vai ser o engano. A questão X, se Jesus dissesse assim, né? Porque é uma característica nossa, moderna, dizer a questão X. E a questão X é, tome conta de que ninguém engane você. Isso, em teologia, me obriga a entender três coisas. Primeiro, haverá engano na época do fim. Segundo, haverá quem tente me enganar com algum propósito que lhe satisfaça, mas alguém vai tentar me enganar. E número 3, eu preciso ter uma posição de defesa quanto a tudo aquilo que ouço, quanto a tudo aquilo que vejo, quanto a tudo aquilo de que participo, quanto a todas as causas individuais ou coletivas, quanto a todos os ensinos de dentro e de fora da igreja. Pastor Eduardo, você não poupou nem de dentro da igreja? Não poupei porque Jesus não poupou. Porque a palavra do Senhor não poupou e isso vai ficar claro nessa parte da nossa programação. Então, novamente, repetindo 3 pontos fundamentais. Jesus está dizendo que no final dos tempos haverá muito engano, muita má orientação, muito desencaminhar de vida, desencaminhar de moral, desencaminhar de ética, desencaminhar de fé. Número 2, haverá quem se proponha exclusivamente a isso. Número 3, eu não devo ser uma presa fácil, uma pessoa que facilmente, como diz Paulo, se queda para um lado, se queda para o outro, se desencaminha daquilo que crê. Porque as pessoas que propõem um engano, elas não propõem um engano dizendo, olha, eu penso que talvez possa ser isso. Eu penso que talvez a Bíblia não esteja correta. Não, muitas vezes se faz isso, mas a maioria das vezes se fala desta maneira. Está vendo aqui? A Bíblia está errada. Esse posicionamento que a igreja toma é um posicionamento de ódio. A igreja tem ódio, a Bíblia prega o ódio. E isso é dado com uma tal convicção que a pessoa que não está cautelada, a pessoa que não está na defensiva, recebe isso como verdade. E toma o duvidoso como se fosse certo,
toma a parte como se fosse o todo. E Jesus está dizendo, tomem cuidado, ninguém deve enganar vocês. A seguir, no verso 5, ele diz, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, essa proposta tem levado as pessoas a entender que Jesus está dizendo só isto. Virá uma pessoa vestida de branco, como Henri Cristo, com aquela coroa ridícula na cabeça, me perdoem essa expressão, mas, embora eu deva pedir perdão, mas a expressão é verdadeira. E com aquela roupa e dizendo eu sou o Cristo. E será que Jesus está se referindo a pessoas ensandecidas que vestem uma roupa branca e dizem eu sou o Cristo? Né? Eu sou o Cristo, eu apareci no Brasil. Não, Jesus não está dizendo só isso, ele está também se referindo à apresentação de doutrina como se fosse sua, procedente dele, Cristo, mas que não procede dele. Então são pessoas que dizem que Cristo quer assim, que Cristo faz assado, que o amor de Cristo se manifesta assim, que Cristo não julga, que Cristo não sentencia, enfim, apresentando um Cristo que não é o verdadeiro, porque o verdadeiro já deixou registrado nas Escrituras o que ele é e o que ele quer daquele que o seguem. Ele diz a seus próprios discípulos, por que vocês dizem Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Então, quando Jesus está dizendo aqui, cuidado, porque vai aparecer muito Cristo, significa que vai sim aparecer alguns loucos vestidos de branco e dizendo que são Cristo. Mas vão aparecer também muitas pessoas propondo um ensino de Cristo que não é do Cristo das Escrituras. E nós devemos estar acautelados contra isto. Ele diz a seguir, ele já falou no verso 4 e no verso 5. No verso 11, Jesus vai dizer o que nós vamos ler agora. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Esses dois versos estão ligados um ao outro. Então, o que é que Jesus está dizendo aqui? Que vai haver uma falsa apresentação do que seja a verdade de Cristo, e essa falsa apresentação se dará por falsos pastores, por falsos pregadores, por falsos professores, por falsos profetas, por falsos apóstolos, por falsos missionários, e tudo isso serve para masculino e feminino, por falsas missionárias, por falsas pastoras, por falsas pregadoras, que trarão uma multiplicação de iniquidade, que se somarão a outras formas de iniquidade. Haverá iniquidade de diversas formas no tempo do fim. Uma das formas de iniquidade será a falsa profecia, determinando aquilo que Cristo não mandou. Então haverá falsos cristos na boca de falsos profetas, de falsos professores, propondo coisas que Cristo e o Evangelho não apenas não aprovam, como até mesmo a Escritura apresenta como sendo abomináveis ao Senhor. Mas estas coisas serão colocadas em palavras muito sedutoras, muito convincentes, para que este engano tome posse da sua mente, da minha mente, e nos leve a aceitar, a reconhecer como sendo de Cristo aquela doutrina que não é, e receber como mensageiro de Cristo aquele que não foi enviado pelo Senhor. Então eu lembro de que há décadas vem se plantando no coração das pessoas que Deus é amor e que, portanto, não haverá juízo. E essa informação, ela não tem assentamento nas Escrituras. Deus é amor e Deus é justo e Deus é juiz. O juiz executa juízo
e faz prevalecer a justiça. Se nós analisarmos, eu convido depois você para analisar na sua casa, o capítulo 16 de João, a apresentação que Jesus faz do Espírito Santo, e Jesus faz a apresentação com 9 influências do Espírito Santo no meio do mundo e do povo cristão. E uma das 9 está lá no capítulo 16 de João, quando Jesus diz: ele, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, então o pecado existe, da justiça, então a justiça de Deus existe, e do juízo, então o juízo de Deus existe. E se há juízo, não há de haver juízo porque todos sejam inocentes, ou porque todos sejam culpados, ou porque todos serão condenados, ou porque todos serão absolvidos. Se há juízo, é porque alguns serão absolvidos, alguns serão condenados. Serão colocados diante de Deus todos os fatos da nossa vida, e será colocada diante de Deus a interferência do seu Filho Jesus Cristo na nossa vida. E isso se dará, as Escrituras são muito claras sobre isso, no dia do juízo. Há um dia determinado para juízo de toda a humanidade. E esse dia é uma das formas como é conhecido na Escritura, o dia do Senhor. A expressão dia do Senhor tem diversas aplicações nas Escrituras. Uma das aplicações é o dia do juízo, em que as nações comparecerão perante o Senhor e cada um em particular será julgado. E qual é o padrão de julgamento? É o que está previsto nas Escrituras. Aquele que acatou o que está nas Escrituras e procurou moldar a sua vida pelo padrão de orientação do Espírito Santo, estar dentro da área de domínio do Espírito Santo, e aquele que não se incomodou com isso, não quis isso, ou até mesmo rejeitou e, pior ainda, combateu a Escritura, procurando zombar dela, diminuí-la ou até anular as Escrituras. Então, essa ministração falsa de falsos profetas que têm dito que Deus não é juiz e Deus não vai julgar, faz parte da grande guerra de engano que existe no século atual. A verdade está pelejando a cada dia, a cada hora, a cada minuto com a mentira. Mas não para por aí, não. Também está escrito no verso 22, nós lemos os versos 11 e 12, perdão, 22 não, 23. Os versos 23 e 24 dizem isto que nós vamos mostrar. Agora nós vamos ler com você. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. E Jesus repete: porque surgirão os falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então, nós vemos aqui uma crescente. Nós víamos no começo das dores, no princípio das dores, o começo do capítulo 24 fala do princípio das dores, né? Está lá no verso 8, Jesus está dizendo, isto são o princípio das dores. Lá surgiriam falsos cristos e falsos profetas. Mas, à medida que se acentua, que se agrava, que se aproxima mais a vinda do Senhor e a grande tribulação, à medida que se aproxima, os cristos, vamos dizer entre aspas, vão dando lugar a um menor número de influenciadores, até que chegue ao anticristo, aquele que de fato será a representação humana de um falso Cristo, e o falso profeta que o acompanha. Numa programação seguinte nós vamos falar deles dois, e eles agora recebem de Satanás, segundo Apocalipse 13, recebem poder e autoridade para realmente convencer.
vão realizar sinais ou falsificação de milagres de sinais para o motivo deles é para enganar. E Jesus está dizendo, se fosse possível, eles enganariam até os escolhidos. Pela forma que Jesus está dizendo, fica claro que os escolhidos não serão enganados. Mas me preocupa, sabe por quê? Eu tenho visto um grande número de cristãos que está abraçando o modo de viver secular, carnal, descompromissado com Deus, indiferente ao chamado do Espírito Santo, está vivendo pelo prazer da carne, está vivendo a vaidade do seu ser, está acreditando mesmo estas pessoas que são cristãs, segundo entendemos, ou que se professam cristãs, estão dando lugar a enganos que lhes são apresentados. Nós vamos, no próximo bloco, mostrar esse posicionamento, e essas pessoas correm sério risco de ou de morrerem nessa condição, ou de o Senhor voltar e elas estarem nessa condição, porque isso indicará o seu juízo e a sua perdição eterna. Então é muito preocupante, porque nós vemos que só não são enganados os escolhidos, mas aqueles que estão muito próximos, aqueles que estão na porta, aqueles que estão às vezes dentro da igreja, poderão sucumbir, porque não tomaram a atitude de escolhido, que é a de selar seus ouvidos, selar seus olhos e obedecer ao que está previsto no Salmo 103. Mas nós vamos falar disso no próximo bloco. Eu espero que você continue nos acompanhando. Vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos. Até já. O Deus Criador que me formou pra sua glória, me fez livre. A sua justiça prevaleceu, graça a todos deu. Seu princípio e valor é o melhor para mim. Seu amor me alcançou, perdoado estou. Seu princípio e valor é o melhor para mim. Já não vivo mais eu,
A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, queridos. Aqui quem vos fala é o missionário Vitor Soares e eu quero te convidar para estar presente todas as terças, às 15 horas, no programa Missão Desafio em Ação. No nosso programa agora, próxima terça, nós estaremos dando continuidade à temática dos continentes e dessa vez estaremos iniciando o tema durante os próximos 3 programas falando sobre este, que é o nosso continente, o continente das Américas, o continente americano. Então não perde, vai ser um tempo precioso de aprendizado e eu quero te ver lá, hein? Todas as terças, a partir das 15 horas, no Missão Desafio em Ação. Deus te abençoe, fica na paz. Olá, grande programa esse, amanhã à tarde, 15 horas, que o Vitor tem conduzido maravilhosamente bem e vai estar falando dos continentes amanhã no programa Missão Desafio em Ação, é isto. E também pela manhã, amanhã nós temos o Manhã Mandaqui, com a reunião do pastor Vanderlei e do pastor Ricardo para este tema que está aparecendo aí para você, falando francamente. E vai trabalhar com o tema Autoridade Delegada. É um programa maravilhoso, são 2 homens de Deus que têm conhecimento daquilo que falam e têm edificado muitas vidas em várias áreas de teologia e eclesiologia. Participe desse programa amanhã, 10 horas da manhã. Mas nós voltamos agora para o tema da guerra entre a verdade e o engano. E um fator que tem puxado, tem valorizado o engano é que as pessoas cooperam para que o engano acabe se estabelecendo até mesmo dentro da igreja. E isso é o que está previsto lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, e eu quero ver com você o verso 3, em que Paulo aborda, penso eu que com muita tristeza, com lágrimas, como ele fala em outra epístola, e o procedimento de alguns que deveriam defender a verdade. Então, 2 Timóteo 4:3 nos diz isto: porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Verso 4. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Então, veja bem, eu disse que eu procurei posicionar, embasar a minha chamada para este século da guerra entre a verdade e a mentira. Eu disse que estava embasado nas Escrituras. E esse verso aqui, para mim, é uma base muito forte. Porque aqui não está claro que as pessoas que são dadas como doutores sejam efetivamente, sejam de fato doutores. O que acontece é que as pessoas é que amontoam doutores conforme o seu mau desejo. Concupiscência aqui é mau desejo, desejo impróprio ou exagerado. Concupiscência significa isto: desejo impróprio, fora do tempo, ou desejo exagerado. E as pessoas é que vão se amontoar de doutores. Eu tenho verificado com muita tristeza o percentual de jovens, de rapazes e moças cristãos que entram para a faculdade cristãos, às vezes ardendo no fogo da fé cristã, e começam a se apagar, começam a receber influências em vez de influenciar, têm medo de serem cancelados e começam a silenciar, não levam a Escritura em seu acompanhamento para a sala de aula, com medo de ser hostilizado e, no mínimo, cancelado, às vezes até agredido, e acabam recebendo durante anos a fio
essas fábulas que são dadas como ciência, mas a falsa ciência é fábula, e isso é facilmente comprovável. E essas pessoas começam a ter desvirtuamento ético, moral, e começam a enxergar sob outro prisma, ou pior do que isso, debaixo das lentes dos óculos do engano, e começam a trocar certo por duvidoso. Né? Aquilo que sempre creram, aquilo que procede das pessoas que mais os amam, que são seus pais, e eles são trocados por outros que trazem informações que não deveriam estar circulando naquele meio. É um meio de circulação de informação educativa. Não faz parte daquele meio a inserção de valores que pertencem ao indivíduo e à família, mas há essa inserção desses valores e as pessoas acabam tendo comichão no ouvido para ouvir mais daquilo e acabam se afastando da fé. Então o percentual é elevado, não sei como está agora, mas o percentual estava muito elevado. Praticamente metade dos jovens cristãos, depois da faculdade, saem com outra moral, com outra ética, com outro posicionamento em relação às Escrituras. E Paulo está dizendo que viria o tempo em que as pessoas não sofreriam a sã doutrina. E você verifica que você vai falar com um jovem desse sobre o que diz as Escrituras e eles dizem que isso é velharia, que a Bíblia foi escrita há milhares de anos atrás e que ela já não comanda a sua vida. Então, eles não suportam mais ouvir o que Paulo chama de sã doutrina, o que Jesus chama de sã doutrina. Curiosamente, ao mesmo tempo, essas pessoas equivocadas, enganadas pelos falsos doutores, elas continuam querendo ter um relacionamento com Jesus, mas um relacionamento permissivo. Jesus me aceita como eu sou, então a minha moral sexual não incomoda a Jesus. As minhas práticas sexuais não incomodam a Jesus. A minha ética social não incomoda a Jesus. O fato de eu defender aborto, a extinção da vida, não incomoda a Jesus. E quando lhe perguntamos por que isso não incomodaria Jesus, as pessoas dizem que Jesus é amor. E elas esquecem que o preço da nossa libertação foi a morte de Jesus. Então, uma pergunta muito simples de ser respondida é: se Jesus não se incomoda com estas coisas, por que ele morreu para nos livrar delas? Por que ele não pagou 50 centavos e disse, olha, elas não eram tão importantes, então qualquer 50 centavos cobre esse tipo de ação, esse tipo de pensamento? Não, ele deu a vida, ele pagou com sangue, então essas coisas de fato fazem diferença para ele. E devemos nos preocupar, porque ele mesmo disse, quem tem a mim tem a vida, quem não tem a mim não tem a vida, e a ira do meu Pai sobre esta pessoa permanece. Não podemos servir a dois senhores. Se nós servimos aos doutores que satisfazem aos comichões do nosso prazer, do nosso hedonismo, de uma vida sem compromisso ético ou moral, se nós damos ouvidos a esses doutores que impregnaram a nossa mente com verdades que eles não podem comprovar, com uma vida que eles mesmos não têm, então, se nós os seguimos, nós podemos declarar que seguimos a Cristo, mas não podemos dar isso como certo, porque isso não é certo. Não se deixem convencer, porque Cristo não se deixa enganar. E Deus não se deixa enganar. Então, o que é interessante é que nessa passagem, Paulo faz uma conjuração. O que é conjurar? É chamar para jurar. Chamar para perto para que a pessoa jure junto comigo. E eu quero voltar, dentro dessa passagem de que falamos o verso 3, quero voltar para o verso 1.
O que que Paulo está dizendo a Timóteo a respeito disso? Ele diz no verso 1, faço você jurar, conjuro você, Timóteo, conjuro-te, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, insistas, a tempo e fora de tempo, redarguas, ou seja, pergunte, ensine perguntando, repreenda, exorte, ou seja, anime, levante, com toda a longanimidade, com toda a paciência, com toda a doutrina, com aquilo que está na palavra de Deus. Verso 3. Aí entra porque virá o tempo em que as pessoas não sofrerão. Verso 4. Elas desviarão os ouvidos da verdade. E o verso 5, para completar. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então, nós temos aqui dois trechos. Eu preferia apresentar primeiro que no século da verdade versus mentira, muitas pessoas dentro do corpo de Cristo, ou fazendo-se passar por quem tem fé em Cristo, ou acreditando na sua simploriedade, que estão servindo a Cristo, elas terão comichões em seus ouvidos e formarão conjuntos de doutores para dizerem para ela o que é que Jesus quer dela. Não é Cristo que diz para ela, são os doutores que ela arrumou para si, que dizem como é que Cristo é e como é que Cristo quer. Antes que isso acontecesse, Paulo está dizendo para Timóteo, antes que isso aconteça, eu faço você jurar que você vai pregar. Chegará esse tempo. Mas antes que chegue esse tempo, Timóteo, eu te faço jurar que você vai pregar. Porque Jesus, verso 1, ele vem julgar os vivos e os mortos quando ele vier. Está vendo aí que o que eu disse é verdade? Deus não julga, Jesus não julga. Você está vendo aí no verso 1, mais uma vez? Ele vem para julgar. Ele vai julgar os vivos e os mortos. O fato de eu morrer, eu vou colocar aí na tela, olha. Veja aí no final, do meio para o final. Que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Nós seremos julgados sim. Jesus é amor, mas Jesus julga. Jesus é advogado? Sim, mas ele é juiz também. Então Paulo diz para Timóteo, já que isso vai acontecer, prega agora, prega a tempo, prega fora de tempo, insista, faça pergunta para as pessoas, não deixe de perguntar. É assim que Cristo quer? Então por que está escrito dessa maneira na palavra de Deus? Então por que Deus declara isso? Então por que Jesus declara isso? E Paulo diz que a princípio isso deveria ser feito antes do tempo do fim, antes de as pessoas serem dominadas por tais ideias. Isso me leva a dois posicionamentos. Primeiro eu quero falar com você que é pai, com você que é mãe. Antes, enquanto teu filho está sob teu domínio. E olha que o Estado tem avançado sobre o teu filho até a mais tenra idade. Ele está avançando sobre o seu filho com 3 anos de idade. Acabo de ver uma postagem em que o vice-presidente da República aparece com um cartaz elogioso às crianças trans. Ele é o vice-presidente da República e está atrás de um cartaz que incentiva a ação das crianças trans, chamadas crianças trans. Aí você diz, mas pastor Eduardo, isso tem a ver com a fé cristã? Tem, porque ele se declara católico. Eu gostaria, aliás, muito de saber o que é que a Igreja Católica pensa disso, desse quadro, dessa imagem. Eu gostaria que alguém me informasse o que é que as lideranças católicas, o que é que os católicos carismáticos, o que é que a Igreja Católica acha desse posicionamento do vice-presidente da República, que se diz católico. Então, quero dizer a você, pai, a você, mãe, antes de ele começar a escutar coisa na escola,
A palavra de Deus, lá em Deuteronômio, no capítulo 4, diz que é meu, que é seu dever. Era dever, sim, do povo judeu? Era, mas a Escritura passou para nós. Deuteronômio passou a integrar a Escritura que pertence ao povo cristão. Então, também é normativa para nós. E lá está escrito, inculca isso na cabeça do teu filho. Ensina teu filho de manhã, de tarde, de noite, quando ele se levantar, quando ele for deitar, no caminho dele. Escreve essa palavra. Olha, a Ângela está colocando aqui para mim, eu quero passar para você, Deuteronômio 6:7. Eu falei 4, né? É 6:7, perdão. E as intimarás aos teus filhos, dela falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então, o que Paulo está dizendo para nós, vamos colocar o verso 8 aí também. Também as atarás por sinal na tua mão, te serão por testeira entre os teus olhos. Isso é Deuteronômio 6, 7 e 8, versos 7 e 8. Então, o que Paulo está dizendo para Timóteo, esse antes, que você insista, pergunte, esse antes pode ser interpretado com antes que ele chegue a esses locais, para que ele vá firmado na palavra. Eu me meti, meus irmãos, e eu não sou modelo de homem, modelo de comportamento para o mundo, nem quero me fazer disso. Mas eu me meti em círculos acadêmicos, eu me meti com professores acadêmicos, eu tive que passar meus 15 a 22, 23 anos estudando em diversos níveis acadêmicos, bancos escolares, e nunca minha fé foi movida 1 centímetro, porque eu estava dentro do Salmo 119. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E ainda dentro do Salmo 119, como purificará o jovem o seu coração? Observando-o conforme a tua palavra. Então, como eu estava firmado, não me fez cócegas. E eu digo isso com toda tranquilidade, com toda humildade, com toda simplicidade, mas com toda convicção. Nunca nenhum argumento dos doutores que se ajuntaram para me ensinar as verdades nunca me incomodaram. Pelo contrário, pela misericórdia de Deus, os doutores tiveram muito problema de responder as minhas perguntas. A maioria deles não conseguiu responder nenhuma. Então, pai, mãe, teu filho agora está debaixo disso, acima de qualquer outro fator. Não é tão importante o quanto ele canta, não é tão importante arrastá-lo para a igreja, mas é importante sentar com a palavra de Deus ao lado dele e fazer perguntas ali. É isso aqui que Papai do Céu quer? É isso aqui que Jesus veio fazer? Leia aqui, é isso que está escrito sobre ele? Grava aqui, olha o que está escrito aqui, para que ele tenha uma fé que lhe dê sustento, porque o percentual de jovens que vão com a nominação de cristão para as faculdades, e lá só a nominação não salva, não resolve, não responde, não argumenta por eles. Então, em primeiro lugar isso. Em segundo lugar, por causa da questão da fome. A palavra de Deus está sendo proibida em todos os lugares. Na faculdade está sendo proibido, em várias escolas de nível intermediário, está sendo proibido até abençoar, dizer Deus te abençoe, vai com Deus. A Bíblia, então, nem se fala, está sendo proibida em diversos lugares. Né? As pessoas estão sendo até agredidas por portar uma. Mas haverá uma grande fome dela, e eu quero te levar lá para Gênesis, no capítulo 41, e eu quero te perguntar se você sabe hoje o que é link. Esse termo moderno, link, significa ligação direta, acesso direto de uma parte para outra. Ou seja, linkar é fazer ligação direta de uma coisa com outra, minha com um programa, com um vídeo, enfim, linkar, fazer link, é esse instantâneo. E eu não sabia que eu fazia link quando eu tinha 13 anos de idade e ficava fazendo vigília de leitura das Escrituras,
desde 13 anos, eu leio muito as Escrituras. E desde os 15 para 16, eu comecei a fazer vigília para a leitura da palavra. E uma das formas de leitura, eu não sabia que viria a ser chamada de link. Na minha época se chamava concordância bíblica. Até hoje se chama concordância bíblica. Mas para você entender com facilidade, eu posso usar esse termo novo, link. O que é link? É quando você lê uma passagem e percebe, a sua mente orientada pelo Espírito Santo percebe que aquela passagem tem ligação direta com outra. Repare que lá em Mateus, Jesus disse que muitos seriam enganados. Em 2 Timóteo 4, Paulo está dizendo que é porque eles procuram doutores em vez de procurar nas Escrituras. E eles ficam sem Escrituras e com ensinos de doutores. E agora o link vai para Gênesis 41 e eu quero ler esses versos de 29 até 36. Eu vou procurar ler rapidamente e ver se você faz link. É José que está dizendo para Faraó. Faraó teve 2 sonhos e José está interpretando os sonhos. Mas veja que interessante o link desse sonho com o que nós estamos falando. José diz, verso 29, eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. Egito aqui, biblicamente, Egito significa a humanidade. E depois dele levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto a fome será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e o ponha sobre toda a terra do Egito. Faça isso, Faraó. Ponha governadores sobre a terra. Tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem toda a comida desses bons anos que vêm. Amontoem trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para que os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Conseguiu fazer algum link, eu te pergunto? Então Deus mandou um período de grande avivamento no mundo. Um período de grande liberdade da palavra. Existem N traduções das Escrituras. Nunca foi tão fácil se aprofundar nas verdades das Escrituras. Nunca houve uma análise tão grande do que diz as Escrituras. Nunca houve um derramamento do Espírito Santo nos 4 cantos da terra. No tempo dos apóstolos, havia derramamento por todo o mundo conhecido, mas havia muito do mundo que não era conhecido e onde os missionários não tinham ainda chegado. Agora, os 4 cantos do globo recebem o Evangelho e pessoas, até em países onde o Evangelho é perseguido, são cheias do Espírito Santo. Então ainda há um tempo de fartura da palavra de Deus para quem queira comer dela, para quem queira beber dela, para quem queira aprender dela, para quem queira saciar-se. E o que José está dizendo? Faraó, levanta um homem sábio. E o que é que eu estou dizendo? Varão, seja sábio na sua casa, se levante na sua casa, para abastecer sua família, para abastecer seus familiares, seus amigos, seus primos, seus parentes com a palavra de Deus. Porque haverá um tempo de escassez, haverá um tempo de proibição, haverá um tempo, e já é esse o tempo, em que o engano tem livre acesso em todos os canais e a verdade não tem livre acesso. É assim que se elegem presidentes e governadores.
A verdade é sufocada e a mentira é aberta aos quatro ventos. E isso acontecerá com a palavra. Então José diz a Faraó: abasteça-se muito, de muito alimento, eu digo, abasteça-se da palavra muito, leia muito, pesquise muito, aprofunde-se muito, porque estamos vivendo a guerra. O amor acabou, a chama apagou, a vida se foi, os ossos secaram, a esperança morreu, tudo se perdeu, o vazio ficou, o fôlego cessou. É preciso voltar ao primeiro amor, depender do Senhor, nele a ressurreição. É preciso voltar ao primeiro amor, no poder de Yahvé, a fôlego de vida, Espírito de vida. Eu peço perdão aos irmãos que estão acompanhando, já fiquei sabendo aqui que alguns falaram: a imagem sumiu mesmo, tivemos um problema técnico aqui, mas já estamos no encerramento do programa, mas vamos completar o que estávamos dizendo. Então, meus queridos, abasteça-se é o que nós estávamos falando, porque os 7 anos, 7 nas Escrituras, representa plenitude, totalidade. Os 7 anos de total liberdade do Evangelho já aconteceram. Agora vivemos um período de restrição, ou seja, estamos entrando no primeiro, no segundo ano, não tem nada a ver com o governo do anticristo. Eu digo em relação à restrição da verdade. Estamos entrando em um período de restrição. Estamos entrando em um período em que os nossos filhos nos chamam de mentirosos e dizem que são verdadeiros aqueles que nunca se incomodaram com eles, nem se eles almoçaram, não têm o menor interesse pela vida deles, mas estão ensinando os nossos filhos, e os nossos filhos chegam em casa e dizem para nós que nós não entendemos de nada, que quem entende é este professor, é este amigo, é aquela amiga. Então, linka isso em nome de Jesus. Há um tempo de preparação para poder enfrentar o tempo da necessidade. Você tem que comer agora, enquanto você pode. Comer é alimentar-se para falar, argumentar, defender a verdade, porque há uma guerra em curso. Pastor, será que haverá um tempo em que vai ser difícil ouvir verdade no púlpito? Esse tempo já começou. Eu tenho me referido aí que eu uma noite estava sem sono e fui baixar aqueles vídeos que trazem heresia para tratar justamente de palestras de escatologia e comecei a baixar vídeos de heresia, em que pastores falam palavrões no púlpito, em que pastoras falam baixarias no púlpito, coisas absurdas, grosseiras, palavrões grosseiros e heresias, dizendo que o homem é o centro de Cristo, dizendo que a palavra de Deus tem que ser melhorada porque não está boa, dizendo que Jesus ele é pão e é água,
a água pode faltar, mas o pão ele é, ou seja, é um Cristo pela metade. Então isso está na internet. E aí eu fui baixando, era 1h da manhã, quando deu passado de 3 horas da manhã, eu falei, meu Deus, deixa eu ver quanta coisa aqui eu baixei. Eu passei para o computador, do celular para o computador, e percebi, só ali percebi que eu estava preso àquilo, só ali eu percebi que eu tinha baixado 67 mensagens blasfemas, em sequência, uma colada na outra. 67 mensagens. Então, pastor, haverá um tempo em que o engano vai ter prevalecência sobre as Escrituras? Quero lhe mostrar Amós, no capítulo 8, para nós encerrarmos. Eu quero que você dê muita atenção a isso. Amós, capítulo 8, verso 11. A palavra do Senhor diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Yahvé, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Já há aí um mal-estar, já há aí um jejum obrigatório, porque muitos lugares com placa de cristão em que se entra, se sai dali com fome da palavra, porque palavra mesmo não foi pregada ali. Pessoas têm se assenhorado do púlpito e do microfone para ensinar autoajuda, para ensinar palestra motivacional no lugar de pregação de verdade doutrinária. No que uma palestra motivacional vai me ajudar quando eu estiver diante do trono de Cristo, quando eu estiver diante do trono de Deus? No que a autoajuda vai me salvar? De que vai me valer eu aprender a conquistar quando não houver o que conquistar? Porque segundo a carta que Pedro escreve, a segunda carta que ele escreve, isso tudo vai ser consumido pelo fogo. Então, de que me vale ajuntar tesouros na terra e perder a minha alma? Então já começa a haver uma fome, mas haverá. E eu estou tranquilo disso que estou falando. Pastor, você está profetizando? Não, não estou profetizando. Estou repetindo a profecia que está escrita há 2000 anos. Haverá fome da palavra de Deus na terra. Haverá escassez da palavra de Deus. Haverá perseguição contra a palavra de Deus aqui nesse país onde ela até hoje é livre. Haverá proibição de pregação nas ruas, haverá proibição de pregação. No começo vai ser pregação mais de uma vez por semana, depois vai ser proibido a pregação mesmo uma vez por semana. Estamos nos 7 anos em que ainda podemos disseminar a palavra de Deus. Mas segundo Jesus, somente os escolhidos escaparão do engano. Os outros serão varridos, arrastados na correnteza do erro. E eu espero que você considere a sua família como alvo da sua grande preocupação. Espero que você considere seu filho, porque os dias são maus, porque a volta de Jesus está próxima e porque o seu filho ser bonzinho não vai salvá-lo no dia do juízo. Trabalhe enquanto é tempo. Jesus disse, nós trabalhamos enquanto é tempo, a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Espero que, apesar dessa mensagem complexa, um pouco pesada, nós consigamos atingir corações para dizer, não, eu estou do lado da verdade. A verdade prevalece. O Espírito Santo é pela verdade, então a verdade vai prevalecer. Eu digo para você, se você se assenhora da palavra de Deus, ou ao contrário, se ela se assenhora do seu pensamento, então ninguém pode vencê-lo num debate. Eu tenho 64 anos de idade. A palavra de Deus conquistou todos os debates de que participei, porque não existe arma contra a verdade, senão a própria verdade. Até o próximo programa, se Deus quiser, que Deus abençoe você e a sua família. Um grande abraço, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos agora àquelas pessoas que estão nos fazendo perguntas. A Cláudia Santos
nossa colega do IBBC, hein, pastor Vanderlei? Pastor Vanderlei está passando por aqui. Vem dar um abraço aqui diante das câmeras, pastor Vanderlei. Por favor, por favor. Eu tenho que dar um abraço nele, que esse homem é meu mentor e meu amigo. Grande pastor Vanderlei. Amanhã ele estará com o pastor Ricardo aqui, mandando muita coisa boa para o ar. Vamos voltar à irmã Cláudia. Ela diz, mais uma segunda-feira cheia do amor de Deus e muitos conhecimentos com esse grande mestre. Menos a parte do grande mestre, mas cheia do amor de Deus. Muito obrigado, Cláudia. Capelão Marcelo Camia, pastor, líder da igreja em Vila Albertina. A paz do Senhor, amados. Deixa eu colocar meu óculos, que minha esposa diz que eu fico encolhendo os olhos para ler. Fico mesmo, porque eu não enxergo. A paz do Senhor, amados. Boa tarde. Como sempre, aprendendo muito com o pastor Eduardo. Muito obrigado, pastor Genaro de Simone, grande pastor Carlos Eduardo. Só verdades. Um grande abraço. Amém. A palavra de Deus, nós não somos nada, nós somos pó e cinza, mas a palavra de Deus é poderosa. As pessoas que estão conosco, capelão Marcelo Camia, da UBPC Vila Albertina, que ele está pastoreando. Grande abraço. A irmã Cláudia Santos, do IBBC, uma querida amiga, um grande abraço. A irmã Joel, uma amiga de tantos anos, desde o Imirim, e eu fui ministrar no sábado lá no Imirim, e ela me aparece com um rapaz, Ângela, um rapaz lindão, barbudão, e aí eu olhei para aquele rapaz e era o garotinho de 2 anos de idade que eu conheci no Imirim. Eu falei, papai do céu, Joelma, tá um rapaz muito bonito, as moças devem estar interessadas na amizade desse rapaz. Mas se cuidem, escolhe com Deus. Rosilene Souza, um grande abraço. É a irmã Rosilene do IBBC, será? Um grande abraço, Rosilene. A irmã Alessandra Vasconcelos, grande abraço, irmã Alessandra. Amém, muito obrigado. Ricardo Miranda também, nosso amigo particular, ele, sua família, um grande abraço. Roberto Santos, um grande abraço ao Roberto. Silvio Nogueira, será que é o pastor Silvio? Deve ser porque ele confirmou que o senhor esteve lá. Ah, sim, pastor Silvio, lá O Brasil para Cristo, em Carapicuíba, uma igreja maravilhosa, fui lá ministrar a palavra. Quando acabamos a ministração, vem aquele cachorro quente com direito a tudo. E um refri, eu falei, papai, me protege aqui. Me protege da gula, Senhor. Porque gula é pecado, hein? Cuidado. Mas ali foi uma bênção mesmo, uma mocidade muito linda, uma igreja linda. O irmão Odilei Marques Martiniano, um grande abraço. A Inês Juriati, da UBPC em Chapecó, um grande abraço, Inês, a você, sua família, este povo aí dessa cidade linda. Eutália Santos, da Bahia, papai do céu, um grande abraço à Bahia, aos baianos. O Roberto Rodrigues, um abraço, Roberto, um grande abraço. Jair Donizete, da O Brasil para Cristo em Cunha, São Paulo, uma cidade bem acolhedorazinha entre Guaratinguetá e o litoral, uma linda cidade. Helena Conceição, minha querida esposa, minha teóloga preferida. Eu gosto porque eu ia ministrar no Imirim, e ela sentou e falou para mim, você pode falar do que está no seu coração? E eu falei, posso, e conversamos ali antes da ministração, e Helena, eu usei o que você me falou, tá? Foi muito abençoador. Eduardo Soga, também um querido amigo daqui do Mandaqui, um grande abraço, Eduardo. Júnior César, de Mauá, em São Paulo, uma cidade querida também, estive ministrando em Mauá, lá foi muito importante numa época da minha vida. Pastor Ricardo Andrade, um pastor querido e que eu admiro muito, um homem que tem um grande potencial em Deus. Vicente Antunes, está sempre conosco, irmão Vicente, um grande abraço. O Genaro, um grande amigo com a sua esposa, com a sua família, um amigo querido nosso, um grande abraço, Genaro. O Val Gomes, da UBPC Pirassununga, queria tanto conhecer essa cidade, ainda não a conheço, sei que existe uma academia da aeronáutica lá.
Um grande abraço a você, à família, à igreja. Maria Eudismar, um grande abraço a você, Maria. Muito obrigado pela sua presença. E Heloísa Vitória. Muito obrigado, Heloísa. Um grande abraço a você e a sua família, a todos vocês. Na semana que vem, nós teremos novamente um programa dentro dessa área de interpretação de texto. E aí, vamos deixar de ser mineiro, né? Nós fomos comendo pela beira, mas vamos aprofundar um pouquinho mais na sopa quente. Então, até a semana que vem, se Deus quiser. E fique conosco. É importante ter você aqui. Um grande abraço, graça e paz do Senhor Jesus na sua vida.